Bom dia, gente. Vamos para a nossa aula de hoje, certo? Vamos para mais um capítulo. Hoje vamos sair um pouco do Brasil e vamos estudar um pouco da história geral, que é a história sobre a Guerra Fria. Pressupõe-se, quando nós falamos em guerra, a gente imagina logo aqueles conflitos desastrosos, Primeira, Segunda Guerra, né, que nós já vimos, toda aquela imensidão de mortes, de desastres, de bombas. Mas a Guerra Fria ela foi um pouco peculiar, né? Ela foi um pouco diferenciada de outras guerras, por isso que ela tem o nome de Guerra Fria. Esse conteúdo, esse capítulo vai ser dividido em duas partes. Inicialmente, a gente vai ver só um pouco, para quem acompanha pelo livro, vamos ver só as duas primeiras páginas do livro sobre esse capítulo. Na imagem, na abertura, a gente vê as duas bandeiras, né? Uma bandeira da União Soviética, à época, né? E a bandeira dos Estados Unidos. Por que a bandeira desses dois países? Porque a Guerra Fria ela foi um período em que o mundo ficou polarizado nesses dois países, né? Na União Soviética, né? Que a sigla tem a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e por outro lado, né, nos Estados Unidos. Então vamos começar a nossa aula. O que foi a Guerra Fria? Por que tem esse nome Guerra Fria? A Guerra Fria, né, tem esse nome porque, de fato, os dois países, a União Soviética e os Estados Unidos, eles mesmos nunca se enfrentaram. De fato, os dois países nunca, vamos dizer assim, nunca atiraram uma bomba, nunca lançaram uma arma contra eles mesmos. Né? Nunca atiraram uma bala sequer contra um ao outro. Né? Os Estados Unidos nunca jogou uma bomba sequer, no início sequer, contra a União Soviética ou vice-versa. Por isso que era uma guerra, né, uma disputa muito grande entre esses dois países, mas não era uma guerra em si, de fato, entre eles. É o nome dado ao conflito político e ideológico. Por que ideológico? Porque aqui vão duas ideologias. Ideologias políticas, né, que é a ideologia do capitalismo, que já começa bem antes, né, muito tempo, muitos anos antes, ideologia capitalista contra ideologia socialista, que se estendeu no final da década de 1940, no final da Segunda Guerra Mundial, até 1991. Durou muito tempo. Os Estados Unidos fazia parte do bloco capitalista e a União Soviética fazia parte do bloco socialista. Então, nesse período, o mundo ficou bipolarizado. Ou o mundo era capitalista, aliado aos Estados Unidos, ou o mundo era socialista, aliado à União Soviética, com raras exceções, com poucos países que eram neutros. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, as potências europeias estavam enfraquecidas. Vocês lembram que na Segunda Guerra Mundial, dois países saíram vencedores, principalmente os Estados Unidos. Nós vimos por quê. Né? Estava do lado do bloco vencedor e não teve nenhum conflito dentro dos Estados Unidos. Alguns navios foram destruídos, né, aviões, mas não teve nenhuma casa, nenhum prédio, nenhuma cidade destruída dentro dos Estados Unidos. A União Soviética não. Ela teve sim, né, muitas cidades destruídas, mas essas duas potências, Estados Unidos e a União Soviética, elas foram as duas potências que saíram fortalecidas da Segunda Guerra Mundial.
Inglaterra, França, Espanha, Itália, Alemanha, todas as outras saíram enfraquecidas. Os Estados Unidos, que é do bloco capitalista, saíram fortalecidos, assim como a União Soviética, né, que é do bloco socialista, e aí eu coloco a barra comunista, né, que são coisas diferentes, mas hoje a antiga União Soviética também era comunista. Começa a disputa pela hegemonia do poder. Aí aqui começa a disputa. Quem pode mais? Quem tem o melhor sistema? Quem tem a melhor estrutura? Quem tem a melhor tecnologia? Quem tem a melhor economia? É o bloco capitalista ou o bloco socialista? Por isso que é a Guerra Fria, por isso que é uma guerra ideológica e política. Começa a disputa entre esses dois países. É uma disputa muito ferrenha, uma disputa que vai perdurar por muitos anos, até o início da década de 90. E eu digo sempre, quando eu dou esse conteúdo, que hoje nós temos muita tecnologia, hoje nós podemos ver televisão, como nós vemos hoje, assistir vídeos, falar o telefone como nós falamos hoje, graças também a esse período, porque foi essa disputa por mais tecnologia, quem pode mais, quem sabe mais, quem faz o melhor foguete, o melhor satélite, que foi possível, né, avanços aeroespacial, avanços tecnológicos na medicina, etc. Continuando. Só para lembrar, né, o capitalismo, ele defende a propriedade privada, defende o lucro, o trabalho assalariado, né, a exploração do trabalhador, é o liberalismo, o Estado não intervém na economia, e o acúmulo de riqueza. O socialismo, a igualdade da divisão de bens entre a sociedade, o poder centralizado do Estado, quer dizer, o Estado intervém na economia, o Estado determina o que vende, o que compra, quanto, quando. A ausência de competitividade e a ausência de divisão de classe. Aqui duas imagens, né? A Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, e aqui os dois símbolos, né, da União Soviética e dos Estados Unidos querendo dividir o mundo entre eles, né? Tanto o capitalismo quanto o socialismo, que é o mundo bipolar, bipolar porque ou o mundo era capitalista ou o mundo era socialista. Todos esses de amarelo eram socialistas, desculpa, capitalista, com exceção aqui, ó, na América era Cuba, que era socialista. Observem que Cuba, a gente vai ver na próxima aula, que Cuba bem próximo aqui, ó, aos Estados Unidos. Esse bloco, esse lado aqui todo era socialista, e alguns países, tanto na Europa como na África, eram neutros, ok? Então, aqui era o mundo em 1970, um mundo bipolar, ou era capitalista ou era socialista, com alguns poucos países neutros. Então, qual é a característica? Espionagem. Aqui, quem assiste aqueles filmes da KGB, da CIA, que a CIA ainda existe, né? A CIA foi uma agência que foi criada nesse período para espionar a União Soviética, e a KGB foi uma agência de espionagem russa para espionar os Estados Unidos. A KGB não existe mais, mas a CIA ainda existe. Uma disputa tecnológica, né? Quem tem a melhor tecnologia, o melhor satélite. Uma disputa aeroespacial, quem coloca o melhor foguete, quem lança o homem à lua, quem vai para o espaço. Os conflitos regionais, aqui é interessante, eles não brigaram entre si, eles não colocaram uma bomba em seus territórios. Os Estados Unidos não jogou uma pedra na União Soviética, nem a União Soviética lançou uma pedra nos Estados Unidos. Mas o que é que eles fizeram? Eles financiaram guerras entre os países aliados. Eles treinaram o pessoal, eles mandaram armamentos, eles mandaram material bélico para outros países, para eles guerrearem. Um exemplo disso foi a guerra do Vietnã, a guerra da Coreia. Então, eles não podiam guerrear entre eles. Professor, mas por que eles não guerreavam? Vamos dizer que eles se respeitavam. Eles sabiam do poderio militar dos dois,
porque em 1949 a Rússia e a União Soviética já tinham feito a bomba dela, em 1945 os Estados Unidos já tinham até testado em Hiroshima e Nagasaki a bomba dela. Então, assim, seria complicado os Estados Unidos e a União Soviética entrarem em uma guerra em si, porque envolveria outros países e seria uma guerra muito mais catastrófica do que teria sido a Segunda Guerra Mundial, e eles não estavam preparados para uma terceira guerra. Então eles preferiram ficar na guerra ideológica e financiar as guerras de outros países. Busca por aliados, quem tivesse mais aliados era mais poderoso, tinha mais poder, tinha mais poderio. É como começou. Né? Quem deu o pontapé para essa disputa? Lembrando que na Segunda Guerra Mundial, os dois, a União Soviética e os Estados Unidos, eles estavam no mesmo lado, certo? Eles brigaram do mesmo lado. Acabou a guerra, começou aquela disputa. Olha, nós brigamos do mesmo lado, vencemos, mas você é capitalista, você é socialista. Os Estados Unidos morrendo de medo do avanço comunista na Europa, morrendo de medo do avanço comunista na América, que Cuba já era comunista. Então, o que é que os Estados Unidos fez? Em 1947, né, logo depois da Segunda Guerra Mundial, foi lançada as bases da doutrina Truman, né, do então presidente Henry Truman, ideologia que reuniu o conjunto de medidas tomadas pelos Estados Unidos para conter o avanço do socialismo pela Europa. Truman, que é esse moço aqui, né, que é esse senhor aqui, ele temia que toda a Europa, que ali vizinha à União Soviética, se contaminasse, entre aspas, pelas ideias socialistas, que eram contrárias às ideias capitalistas. Para que isso não acontecesse, ele lançou a doutrina Truman. Dentro da doutrina Truman estava o Plano Marshall. E o que é que dizia esse Plano Marshall? Foi o plano de financiamento dos países europeus que haviam sido destruídos na Segunda Guerra. Então, o que é que o Truman pensou? Eu, presidente dos Estados Unidos, com muito dinheiro, com muito poder, financio a reconstrução dos seus países. Mas em troca, vocês vão fazer tudo o que eu quero. E o que é que eu quero? Que vocês isolem a União Soviética, que vocês barrem o avanço do socialismo na Europa. Vocês vão ser contra o socialismo, vocês vão ser altamente capitalistas. Em 1949, os Estados Unidos criaram a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, com o objetivo de assegurar a defesa dos membros contra o avanço soviético, né? Leia-se socialista. Em resposta, né, a União Soviética, vendo que os Estados Unidos estavam atacando, a União Soviética vai lá e contra-ataca. O que é que ela faz? Em 1949, cria a Comecon, Conselho de Assistência Mútua, que é a mesma coisa do Plano Marshall, que é a ajuda do, do, dos países do leste europeu que foram destruídos pela Segunda Guerra Mundial. Aí, a União Soviética também cria o Pacto de Varsóvia, que foi um acordo militar firmado em 14 de maio de 1955, estabelecendo uma aliança entre os países socialistas do leste europeu. Esse tratado foi celebrado na capital da Polônia, Varsóvia, que estabeleceu um compromisso de ajuda mútua em caso de agressões militares. Era tipo assim, se os Estados Unidos vier para cima de mim, vocês estão do meu lado. Se algum país capitalista for para cima de vocês, eu vou ajudar militarmente com material bélico, soldado, exército, qualquer coisa. Né? Então, a partir de 1947, os dois países socialistas, capitalistas, Estados Unidos e a União Soviética, começam a se firmar acordos financeiros, políticos e militares para começar, de fato, a partir de 1950, a Guerra Fria em si.
Então, a partir de 1950, começa assim a disputa e as guerras e os conflitos internos. Na próxima semana, a gente vai começar a ver como foi esse processo na Alemanha, né, que a Alemanha sofreu bastante, ela foi até dividida em dois países, né, um capitalista e outro socialista. Nós vamos ver os conflitos que aconteceram, que foram financiados pelos Estados Unidos e pela União Soviética, e vamos ver como foi essa corrida armamentista, essa corrida espacial e como terminou a Guerra Fria, ok? Então, esse foi só a introdução do período da Guerra Fria. Na próxima aula, a gente continua. Leia um texto e resolva as atividades. Até a próxima aula.